Alô pessoal, essa nossa videoaula de hoje, ela diz respeito a, falando em coordenadas, né? Então em geometria analítica, e retirando as partes de coordenadas, tá? Trabalhar com sólidos, superfície, geometria espacial, tá? Então nós vamos estar lidando com tetraedro hoje, seja regular ou não. Então o exercício para nós aqui é o seguinte: determine o volume do tetraedro limitado pelos planos coordenados, tá? Nós vamos ver os planos coordenados, e o plano alfa definido pela equação x mais y mais z igual a 5. Inicialmente vamos falar então no que se refere aos planos coordenados. Os planos coordenados são esses planos aqui, ó, o plano YZ, certo? Y0 na origem e Z é um deles. O outro plano coordenado é esse aqui, ó, XZ, certo? Então XZ. E outro plano coordenado é esse aqui embaixo, aqui, ó, esse plano aqui horizontal aqui embaixo. São dois planos verticais, esse aqui e esse aqui, e o plano horizontal XY, certo? Os três planos então coordenados. Agora nós temos que representar esse plano alfa, tá? Dado pela equação x mais y mais z igual a 5, tá? E verificar que isso aí resulta, né? Delimitado o volume, né? Volume delimitado por esse plano aqui, tá? Por esse plano aqui, esse plano aqui e esse outro plano aqui, resulta num tetraedro. Então nós temos que fazer o gráfico, né? Correspondente ao plano alfa. Nós vamos fazer mais aulas sobre planos, tá? E uma coisa que eu gostaria de dizer é que esse plano alfa de coordenada de equação x mais y mais z igual a 5, aqui uma constante 1 multiplicando x, uma constante 1 multiplicando y, mais uma constante 1 multiplicando z. Esse aqui é um plano, tá? Então, só para lembrar que é um plano em R3, no espaço tridimensional XYZ, certo? Então, se eu escrevesse só x mais y igual a 7, isso aqui não seria equação de um plano, isso aqui seria equação de uma reta, né? No plano que? XY, tá certo? E quando eu acrescento mais uma coordenada ali numa equação, um z, tá? E lá do outro lado uma constante, eu tenho, ao invés de ter uma reta, eu tenho um plano, tá legal? Então essa aí é uma das maneiras de se representar um plano. E nós vamos, subsequentes, outras videoaulas que nós faremos, muitas, tá? Mostrar como se representa, né, equações de planos, tá ok? Então, nós queremos representar esse plano de coordenadas x, y, z aqui, né, a equação aqui, né, ali no espaço tridimensional que a gente chama de R3, tá? R2 é o plano, ali é o R3. Ele é composto de todos os pares ordenados da forma x, y, z, onde x, y, z pertencem aos reais, tá? Então, espaço tridimensional. Nós queremos representar esse plano alfa ali. Então, para fazer isso aí, nós vamos fazer o seguinte, quer ver, ó? Vamos colocar z igual a 0 ali. Quando z é igual a 0, tá? Eu vou ter assim, ó, vamos colocar, nós vamos obter dois pontos, tá? Aqui na 0 aqui. Aqui é 0. Então, fixando aqui o z, né? O z igual a 0, tá? Nós vamos encontrar dois pontos aqui no plano XY, de tal maneira que dê uma reta para nós, tá certo? E depois a gente, com mais algum outro ponto, a gente determina o plano, tá certo? Então, um triângulo no espaço, esse aqui, ó, se eu tivesse completado aqui, ó, tá? Certinho, um triângulo aqui, uma ponta aqui, um vértice aqui, outro vértice aqui que está quebrado.
Isso aqui representa para mim um plano, tá certo? Superfície um plano. Qualquer figura que eu coloque aqui com 3 pontos, um triângulo no espaço tridimensional, em qualquer jeito que ele está, ele é um plano, tá legal? Então nós precisamos determinar 3 pontos aí para determinar um plano. Então vamos lá. Quando z é igual a zero, o que acontece nessa equação? Eu vou ter x mais y é igual a 5, tá certo? Isso aqui é uma equação da reta no plano xy. Equação reta no plano xy, tá certo? Então o que acontece? Quando x é zero, quando x é igual a zero aqui, então para nós é x, y e z, certo? Nossos pontos estão nessa ordem, assim, x, y, z. Primeiro x, depois y, depois z. Quando x é igual a zero, o que acontece? O y para mim é igual a 5, tá certo? Então aqui, quando eu coloquei x igual a zero, o y para mim aqui é igual a 5. Então eu já tenho um ponto de coordenadas. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos deixar maiorzinho, a escala aqui. Vou deixar maiorzinho a escala aqui. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 5. Então eu vou ter esse ponto aqui, ó. Tá certo? Vamos chamar aqui de A aqui. Então ali é o meu ponto A aqui. De coordenadas 5, 0, 5 e 0. Tá? Então ele está no plano XY. Outra aqui. Nessa mesma equação aqui de uma reta, tá? E vai passar por 2 pontos. Um deles é aquele lá. Quando y agora aqui é igual a 0, implica para mim que x é igual a quanto? Quando o y aqui é 0, o x é igual a 5. Tá certo? Então, se eu tiver um outro ponto aqui, ó, assim, e aqui é o 0, né? Outro ponto. Se o y for 0, o x tem que ser 5. Tá certo? É isso que está me dizendo. Então eu vou colocar aqui uma unidade aqui, 2 unidades aqui, 3 unidades aqui, 4 unidades, 5 unidades. Então aqui para nós é 5. Esse aqui para nós, o ponto, vamos colocar aqui B. Esse aqui é o B. Esse aqui é o B. É o ponto B de coordenadas 5, 0 e 0. Esse aqui é o ponto A de coordenadas 0, 5 e 0. A. Vou colocar bem claro. 0, 5 e 0. E aqui o B é de coordenada 5, 0 e 0. Tá certo? Agora, aqui na equação aqui, agora aqui, ó. Tá? Qual vai ser o ponto onde o plano vai cortar. Então já sabemos aqui, ó, que nós temos uma reta aqui, né? Essa equação da reta aqui para nós aqui, ó. Tá? É essa reta aqui, ó. Tá? Então nós já temos, na verdade, um lado do tetraedro. Tá? É aquela reta que está ali. Não precisamos dar nome para ela. É a reta de equação x mais y igual a 5 no plano xy. Tá? Agora nós precisamos mais um ponto aqui, ó. Tá? Para fazer assim ou para fazer assim. Então, se eu pegar aqui no plano x, y, z, x mais y mais z igual a 5. Se eu colocar y igual a 0 mais y igual a 0, mais z igual a 5, z igual a 5. Tá certo? Então, todos os pontos de coordenadas desse plano, tá? Na verdade, o plano vai cortar, então, o plano vai cortar aqui nessa altura, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse ponto aqui para mim é o ponto de coordenadas 0, 0 e 5. Vamos chamar esse ponto aqui de C. Certo? C. Então, o que acontece?
Nós temos o plano agora aqui. Nós temos o plano aqui. Vamos colocar uma outra caneta. Nós temos o plano. Aqui e unindo isso aqui. Tá certo? Isso aí então é o nosso plano o quê? Nosso plano alfa. Tá legal? O que está acontecendo com o plano alfa? O que está acontecendo com o plano alfa? Vou pegar uma caneta verde aqui. O que está acontecendo no nosso plano alfa? Ele está definindo para nós um tetraedro. Assim, ó. Essa aqui é a base. A base do tetraedro. Tá? E ali é a altura dele. Esse tetraedro, na verdade, tá? Esse tetraedro, na verdade, está representado assim, ó. Pegar um esquadro menorzinho, tá? Para a gente colocar ele assim, dessa forma aqui, ó. Então o que acontece? Esse plano está assim, ó. Ó. Aqui é 5, aqui é 5 na medida. E aqui é um triângulo retângulo. Então aqui, ó, aqui nós temos um triângulo retângulo aqui. E aqui nós temos um triângulo retângulo aqui. Tá certo? Então aqui é a base, ó. Aqui é a base. Base do tetraedro. Tá? Então ele não é uma pirâmide assim, ó. Daquelas convencional. Tá certo? Assim. Uma pirâmide assim. Um tetraedro regular, por exemplo. Em que todos os lados são iguais. 4 vértices, 1, 2, 3, 4. Como aqui tem. Ó, o outro vértice, esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Me define o tetraedro. Um lado está aqui, outro lado está ali, outro lado está aqui, e outro lado é o plano alfa. Legal? Tranquilo? Agora nós já podemos fazer o quê? Determinar o volume. Em função do quê? Da nossa figura. Então, pessoal, eu já limpei o quadro aqui, ó, né? Deixei o nosso gráfico aqui. Nosso tetraedro está ali. Então, pede para determinar o volume do tetraedro, seja regular ou não, né? Para nós ele não é regular. Ele não é regular, porque o tetraedro regular é aquele que tem todas as faces iguais, tá legal? É uma pirâmide onde tem 4 faces, na pirâmide, né? Tem 4 faces, todas elas iguais. Então, ela não é um tetraedro regular, mas é uma pirâmide, certo? E qual é o volume da pirâmide? O volume é 1/3 da área da base, tá certo? 1/3 da área da base vezes a altura, tá legal? Então, o que nós temos aí? A área da base. Como aqui é um triângulo retângulo, olha só, aqui é um triângulo retângulo, tá? Eu tenho um triângulo retângulo ali assim, ó, certo? Aqui é 5. Aqui é 5. Então esse aqui mede 5. Esse aqui mede 5. Esse aqui mede 5. Qual é a área desse triângulo que está aqui embaixo? É a base vezes a altura sobre 2. Então é 5 vezes 5 sobre 2. Tá certo? Então esse aqui é a área da base. Qual é a altura dele? A altura é 5 aqui, ó. H igual 5. Então, o que é o volume? É 1/3 da área da base. 5 vezes 5 sobre 2 vezes a altura, que é o quê? 5 também. Então isso aqui vai dar 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. Então o volume para nós é igual a 125 sobre 2 vezes 3, 6 unidades de volume. Vamos colocar aqui, por exemplo, centímetros cúbicos. Isso aqui foi dado centímetros, certo? Se as unidades é centímetro, centímetro cúbico, um metro cúbico, tá certo? Então, unidades de volume. 125 sobre 6 unidades de volume. Legal? Vamos ver que isso é verdade. Isso aqui é geometria espacial, olha só. Ninguém usou as coordenadas. Vou mostrar como é que é o volume de uma pirâmide ou de um tetraedro em coordenadas,
usando as coordenadas, ou seja, em geometria analítica? Se vocês não soubessem usar a geometria espacial, que é a área o volume é a área da base, 1/3 da área da base vezes a altura, mas vocês poderiam ter lembrado da parte de geometria analítica, que diz que em módulo o volume é o determinante em módulo, né, das coordenadas que eu tenho ali. Vamos colocar ali 0, 0, 5 e um 1 aqui. O outro é 0, 5, 0, 1 aqui. O outro é 0, 5, 5, 0, 0 e 1 aqui. Determinante, né? Determinante é matriz quadrada, então falta mais uma linha aqui. Aqui em módulo. Aqui em módulo. Módulo. Tá? Se o determinante é negativo, eu considero o sinal positivo. E a última coordenada é a coordenada aqui do vértice. 0, 0, 0 e 1. Vocês podem calcular esse determinante aí usando o método menor cofator. Tá? Então, eu vou deixar a descrição do vídeo aí de como determinar um determinante de uma matriz 4x4, que não dá para usar uma regra de Sarri, que é só para 3x3, né? Mas dá para usar o método cofator. Se aqui seria mais, aqui seria menos, aqui seria mais, aqui seria menos, tá certo? Então, resumindo, esse determinante aqui, ó, em módulo, tá? Dá 125, tá certo? Mas o volume aqui é 1/6 desse determinante em módulo. Então, fica 125/6, que é o nosso valor que deu aqui. Legal? Então, esse determinante aí, eu vou deixar a descrição do vídeo. Determinante é uma matriz 4x4 usando o método do menor cofator. Legal? Se vocês gostaram dessa videoaula, não se esqueça de dar um like aí, se inscrever no canal, habilitar o sino, tá legal? Para receber notificações. Então, joinha aqui e se inscreve no canal aqui, tá certo? Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.